Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para juntos iniciarmos mais um plano de estudo na lição de número 5 da classe Adultos da revista da Escola Dominical da CPAD, tá? Quero pedir já para você ficar até o final da aula, porque durante os tópicos eu dou algumas dicas importantes mostrando nos slides, que talvez você assistindo às chamadas pré-aula, você não consegue identificar, porque muitos professores dão essas aulas apenas falando, então você só ouve, mas não vê. Aqui você tem os slides em que você pode acompanhar e ver a melhor forma de estruturar a distribuição da lição. E isso facilita o seu sistema de absorção do conteúdo, de forma que você aprende mais para poder reproduzir, tanto para o seu próprio conhecimento como para ensinar outras pessoas. Então, há mais vantagens em você estar visualizando como acontece a distribuição da lição, tá bom? Então, aqui a gente não tem a chamada pré-aula, a gente tem aqui um plano de estudo mostrado em slides, em que você recebe depois esse material gratuitamente, fica aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você pode pegar tanto em PowerPoint como em PDF, usar, modificar do jeito que você quiser, contanto que isso ajude você a ampliar o seu conhecimento da lição. O nosso objetivo é aqui, por isso não damos pré-aula, em sim plano de estudo, para que você possa, dentro de pouco tempo, poder não mais precisar do auxílio direto de outros professores, mas você mesmo saber construir a sua aula, o conteúdo que você precisa para absorver e para ensinar outras pessoas a lição da escola dominical. Nosso objetivo aqui é esse, tá bom? Então fica comigo que com certeza você vai conseguir absorver alguma coisa a mais que vai ser muito útil para você, tá bom? Nós vamos agora aqui para a tela do meu computador e vamos começar esse plano de estudos, tá bom? Vamos lá então? Bom, nós já estamos aqui na tela do meu computador e a gente tem aqui, inicialmente, a apresentação da lição de número 5, que é o Lamento de Jó. Lição muito importante, as anteriores também foram e as que estão na sequência também serão, mas essa daqui ela é uma lição que eu, enquanto estudava, eu pensei comigo assim, ela não tem cunho teológico, né? Não é uma lição para ser tratada de maneira técnica, é uma lição de sentimento, é uma lição de prática, de experimentação da vida, que não dá para ficar colocando, aqui é assim, aqui é daquele jeito, é para quem já sentiu a sensação de estar passando por muitas experiências. Então, questões técnicas realmente aqui não tem muito valor, e é isso que a gente vai ver na sequência desse plano de estudo. Então, eu queria pedir para você já dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a informação dos próximos conteúdos que eu colocar, porque isso é importante, sabe? A gente entrega esse conteúdo para mais ou menos 5.000 pessoas. A gente passa para vários grupos do WhatsApp, os nossos irmãos como o pastor Rafael Cagé, que administra o grupo EBD+, que eu criei, e hoje ele é um administrador excepcional, eu sou só apenas um componente hoje. E ele ampliou, né, esse grupo, é muito grande, está no WhatsApp, está no Telegram também, agora no Facebook, em momentos EBD+, em que os professores de vários locais do Brasil colocam ali as fotos, né, das suas aulas. Termina a escola dominical, eles tiram foto com todo mundo e manda para esse grupo. Isso é muito bom de ver, porque nós percebemos que os irmãos estão participando da EBD e confraternizando, né? Muito legal ver isso, e tá lá, no Facebook, tá? Momentos EBD+, tá bom? E aí você consegue ver essas imagens. E os grupos que a gente participa, que é no WhatsApp e no Telegram, grupo EBD+, tá bom? E a gente eu distribuo para muita gente esse conteúdo. E é engraçado que não é uma reclamação aqui, mas é uma constatação. Algumas pessoas, muito poucas, elas fazem comentários, né, no YouTube, e outras mandam um agradecimento, fazem comentário no WhatsApp, né, falando muito obrigado, foi assim, ajudou bastante, não ajudou, pode melhorar aqui. Então a gente recebe todo tipo de sugestão e de agradecimento. Isso é muito importante, porque isso estimula a cada pessoa que
faz um trabalho como esse e não é diferente comigo. Isso me estimula muito também, porque eu me sinto motivado a fazer mais, tá bom? Então, se você dar um like, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas, ajuda bastante e a gente se sente motivado, estimulado para criar cada vez mais conteúdo. E a gente tem como os objetivos específicos dessa lição, primeiro, esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. Então, é uma dor muito intensa, por isso que eu falei que não é para ser tratada tecnicamente com conceitos teológicos, né? E aí no 2, ele vai falar o seguinte, para a gente aclarar o desejo de Jó de ser como um abortivo, ou seja, uma criança que nasce morta. Ou, no terceiro ponto, pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel, tá? Então toda a lição ela é para ser pensada por você, aluno, e por você, professor, dentro desse conjunto de objetivos específicos, tá? Isso aqui é importante ter em mente. Então, pessoas, por exemplo, que não experimentam sofrimento na vida, ou vários sofrimentos diferentes em várias fases da vida, não tem muita competência para falar sobre isso, porque a gente que tem alguns anos de evangelho, a gente sabe que nas comunidades locais, nas igrejas locais, tem muitas pessoas que são muito engessadas, né, na questão da prática religiosa, mas não exercem muita misericórdia, né? O Senhor Jesus foi criticado pelos fariseus, porque ele estava comendo com pecadores, com prostitutas, como dizer assim, hoje seria com gente que não presta, com gente que não prestava. E os fariseus questionaram os discípulos de Jesus, por que ele come com essa gente? Aí o Senhor Jesus respondeu para eles que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele disse, eu não vim por causa dos justos, eu vim por causa dos pecadores. E aí ele instrui eles, vocês precisam entender o que está escrito, ide, entendei o que está escrito. Misericórdia quero e não sacrifício. Então, essa coisa de sofrer, de passar por situações de dificuldade, na mente de muitas pessoas ainda hoje, tem a ver com questões de pecado, questões de falha, questões de não estar cumprindo uma série de preceitos. E aí essas pessoas passam a criticar quem está passando pela situação. Mas quando a gente olha para a situação de Jó, com um olhar misericordioso e começa a pensar na nossa própria vida, pensar na nossa família, no nosso entorno, a gente consegue entender já inicialmente como que é para ser tratada a questão. E aí a gente tira aquele espírito de arrogância e de religiosidade engessada e passa a pensar como o Senhor Jesus propôs. Misericórdia quero e não sacrifício. As escrituras existem por causa de pessoas. O cristianismo só existe por causa de pessoas. Tem um autor que chama Justus Gonzalez, ele escreveu no seu livro que chama Uma História do Pensamento Cristão, volume 1, ele falou que o cristianismo é inconcebível sem o mundo. Por quê? Porque ele é feito para o mundo, ele é feito para pessoas. Que adianta pregar o evangelho se não for para quem não precisa? Então não tem mais o que fazer. O evangelho é para ser participado por pessoas que estão sofrendo como Jó. Pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte. Então a gente tem que entender que o propósito maior do evangelho é que Cristo, que Jesus, que Yeshua, ele seja oferecido para todas as pessoas, principalmente aquelas que sofrem. Esse é o cerne da mensagem bíblica. Esse é o cerne do evangelho, das boas novas de Cristo. Então é isso que a gente tem que pensar quando está olhando para essa lição, e esses são 3 pontos importantes nisso aqui. A gente vai para o texto áureo, que vai dizer, porque antes do meu pão veio o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3:24. E a verdade prática, o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Isso que é a questão importante, que a gente precisa manter a confiança no Senhor,
Jó, ele vai amaldiçoar tudo que ele puder, mas ele em momento algum vai amaldiçoar Deus ou desmerecer o relacionamento que ele tinha com o Senhor. Ele faz tudo à sua volta para preservar a relação de fé que ele tinha com o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. A leitura bíblica em classe está em Jó, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26. Você faça na sua revista ou na sua Bíblia. E a introdução da lição, olha que interessante. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia de seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. E as 3 perguntas que o comentarista vai propor aqui, que está na sequência da introdução, eu não coloquei de propósito, são as mesmas que estão em cada um dos tópicos. Então, no primeiro, é a seguinte: por que nasci? Então, essa é a primeira questão, a primeira pergunta do desabafo de Jó. A segunda é: por que não nasci morto? E a terceira: por que continuo vivo? Então você pensa naqueles 3 pontos, objetivos específicos, pega essa introdução aqui, fala da situação de Jó e une a essas 3 questões importantes que toda a lição está baseada nisso aqui, ó. É nisso aqui que você precisa se manter durante toda a lição. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que continuo vivo? E como eu disse anteriormente, eu repito, não adianta vir com conceitos teológicos enlatados, tentando explicar o sofrimento. Tem coisas que não dá para explicar. Nós vivenciamos e o que a gente precisa tirar dessas questões é manter-se fiel ao Senhor. Manter-se fiel ao Senhor. E fazer o máximo de esforço para não deixar que a situação que estamos vivendo nos destrua completamente. Então você tem uma questão de fé e você tem uma questão intelecto-emocional. É aí que está a questão. Então você não tem questão teológica aqui. Você tem questão intelecto-emocional e fé. É muita prática e nada de teoria para poder refletir sobre essa lição. Agora, se vir, fazer uma crítica a Jó, eu acho que não há ninguém no mundo, só se for louco, né? Só se for maluco, para diante de tudo aquilo que está relatado até esse momento, ó, só até o capítulo 3. Se pegar tudo que está relatado ali e você tecer uma crítica a Jó, poxa vida, Jó, se fizesse assim, desculpa, mas não cabe, porque sofrimento é uma coisa que só tem condição de falar quem realmente passou. E eu falo, não pessoas jovens como a gente, acho que só pessoas mais velhas, né, que passaram por diversas situações, não só com elas próprias, mas envolvendo família, como foi a situação de Jó. E o caso dele é um caso raro, é extremo. Então, cuidado na hora de tecer os comentários para não deixar de levar em consideração a questão intelecto-emocional, que é muito importante aqui, tá? Então, essa é a estrutura aqui. E aí, a gente vai ter o seguinte, como orientação e conselho aos professores, para você dividir, né, o tempo em aula. Eu nem marquei aqui o tempo, foi uma falha minha aqui, mas são 3 subtópicos no primeiro tópico, tá? 3 no segundo e 3 no terceiro, tá? Você pode dividir igualmente o tempo de 70 minutos. Eu acho que os 3 são importantes. Então você pode dividir do jeito que você quiser. Divide em 3 partes, que fica melhor. 25 minutos nos 2 primeiros, depois 20 no último, ou ao contrário, do jeito que você achar melhor. Mas essa é uma lição muito importante para se passar por todos os tópicos, tá bom?
Aí fica essa orientação de gestão do tempo em aula para os professores. A gente passa para o primeiro tópico, por que nasci? E a gente tem o seguinte, esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista, Salmo 130, versículo 1. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Gente, eu deixei aqui em vermelho, porque é muito importante essa leitura de Jeremias 20, do versículo 14 ao 18. Faz essa leitura, se possível, nesse momento, você, professor, faça ela em sala de aula também, porque se você retirar esse versículo 14 ao 18 e inserir lá no Lamento de Jó, você fala, essas palavras são de Jó. Porque elas são paralelas, é incrível a semelhança dessas duas declarações. E Jeremias, todo mundo sabe, a vida dele foi um sofrimento que a gente não tem condição de expressar. Não tem condição de expressar. E Deus tinha uma relação íntima com ele. Ele era um profeta de Deus, Deus falava com ele continuamente. Deus não ficava em silêncio. E ele passou por todas aquelas situações, por todo o sofrimento. Lê o livro de Jeremias inteiro para você ver. É de chorar. É muita semelhança com a questão de Jó, muita semelhança, porque Jeremias parece que não vê a alegria que Jó viu durante vários anos da sua vida antes de sofrer uma situação difícil. Jeremias já começa o seu ministério sofrendo, e é muito complicado. Então é muito interessante essa reflexão nesse ponto da lição. E a gente tem aqui, em que lugar da memória, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Então, aqui está aquela questão importante que eu falei para você. É uma questão de sentimento, não é uma questão de conceito teológico. Não adianta vir com teorias, com frases prontas, não. Se colocar o joelho no chão e clamar, o milagre vai acontecer. Não, tem situações da vida. A gente está no mundo. E o Senhor permite que a gente viva várias situações que elas contrariam até mesmo aquilo que a gente acredita. Mas aí também está a beleza do acreditar em Deus. Como Jó expressa naquele texto profundo, ainda que ele me mate, nele confiarei. Então, a gente se sente assim também muitas vezes durante a nossa vida. E é importante ter essa consciência. E aí no 3, que é o complemento de tudo isso, é o seguinte... que em vez da ordem viesse o caos. Por quê? Porque em vez da paz veio a dor. Em vez da ordem, o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Esse famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido. E, portanto, não passaria por tudo isso. Olha, gente, olha que reflexão. No meio de uma dor intensa, Jó vai a uma reflexão filosófica produzida pela sua dor e diz assim, olha, era melhor que esse dia não existisse. Por quê? Porque se não existisse aquele dia, eu também não existiria. E se eu não existisse, essa minha dor também não existiria. E nada disso estaria acontecendo. Então, para uma pessoa que nunca passou por nada, fala assim, nossa, que pensamento absurdo. Mas para quem está enfrentando a dor física e emocional, intensa e prolongada, essa é uma frase de libertação. E deixa eu falar para vocês aqui, eu já passei por algumas coisas na minha vida que me marcaram. Eu sei que muitos de vocês também já passaram. E tem aqueles momentos que a gente olha para tudo ao nosso redor e depois de fazer todas as tentativas, depois de correr para todos os lados, depois de orar intensamente ao Senhor, de fazer tudo o que é possível a você e de crer completamente, aí você olha e vê as coisas se deteriorando. Então você ora a Deus e fala, Senhor, para mim não dá mais. Eu gostaria mesmo que o Senhor desse um basta em tudo isso. Como se a gente estivesse pedindo assim, ó, se for necessário, Senhor, termina aqui a minha existência para eu me livrar dessa dor. Comenta aqui você. Eu sei que muitas pessoas que estão comigo nesse momento, você que está aqui participando desse plano de estudo, já deve ter passado por isso e pode também aqui colocar o seu testemunho.
para as pessoas que não passaram perceberem que é dessa forma também. Deus não desconsidera a nossa experiência de vida. Ela é importante na composição daquilo que cremos e daquilo que somos diante de Deus. Então, é muito profundo esse tópico 1. É muito profunda. É reflexão para quem realmente já passou muita coisa. Talvez essa lição ela fosse melhor abordada em uma sala em que você mesclasse adultos e jovens se usam essa mesma revista, sabe? Pega a classe das irmãs, pega a classe dos obreiros, pega os jovens e junta para a gente fazer uma reflexão. Os mais velhos vão trazer experiências profundas para os mais novos ouvirem sobre essa situação. Isso seria ótimo. E no segundo, a gente tem por que não nasce morto? E aí, primeiro ponto, descansando em paz. Essas palavras de Jó revelam uma coisa. Ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Versículo 16. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Então, ou seja, esse ponto 1, ele ainda está conectado naquilo que nós estávamos falando. Tá? Do dia não existir, ou de nascer morto. Tem toda uma conexão e leva para um pensamento só. E aí o 2, livre de tribulações. Aqui, em nenhum momento Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo de tribulação. O raciocínio é claro. Para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações da vida presente. E o terceiro, para complementar, uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que, enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Filipenses 4, versículos 11 e 12. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus. João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Filipenses 4 e 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ainda, esse aqui é um alento que o comentarista coloca para nós pensarmos como esperança. Mas o que está posto nos 2 pontos anteriores é que o grande desejo de Jó diante da dor, da angústia, era essa libertação também. Que no final das contas, se a gente unir o pensamento dele, acho que foi esse comentarista que quis fazer, ao que ele coloca no terceiro ponto aqui sobre uma realidade para o cristão, é de que esse dia vai chegar. Não da forma que Jó idealizou, e nem da forma que nós pensamos, mas é uma experiência que nenhum de nós teve ainda. A paz que Cristo tem é maior. O descanso que Deus tem no mundo por vir é melhor. É um descanso glorioso. Vai ser melhor do que Jó pensava e desejava, vai ser melhor do que nós desejamos e pregamos. Essa é a grande realidade. E é essa esperança que tem que nos manter firmes e de pé. E aí no 3, por que continuo vivo? Vale a pena viver? Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em 3:1, 3:12, 3:16. A palavra hebraica amei, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer suas funções. E aqui tem uma questão muito importante. E eu já passei por situações como essa. Sabe quando você reúne tanto habilidades, inteligência, e você vê uma série de coisas que poderiam estar acontecendo na sua vida. Tá? Você tem todos os ingredientes para dar certo, mas tudo dá errado. Então, mais aqui um motivo para quem quiser comentar, põe aí seu comentário sobre isso. Eu já passei por isso, eu sei que outras pessoas passaram também. Então, você tem tudo para dar certo, mas dá errado. E é isso que Jó está colocando aqui. Que adianta você ter toda a condição se você não tem a estrutura, as ferramentas necessárias para viabilizar aquilo que precisa ser viabilizado para acontecer, ou seja, para gerar o fruto final
daquilo que você tem como mais especial, aquilo que você tem de melhor? Então essa é uma questão importantíssima para refletir aqui. Sem o favor de Deus, por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek. Se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. E é um paradoxo para todos nós, principalmente porque Paulo expressa também que importa que por muitas tribulações cheguemos no reino de Deus. Então, muitas pessoas não aceitam hoje no cristianismo o sofrimento. Falam que isso é uma pregação diabólica. Mas, na verdade, o sofrimento é um dos caminhos mais poderosos para moldar a vida cristã e torná-la uma vida de piedade, que é o que falta em muitas pessoas hoje. A gente vê muitas pessoas buscando poder e conquista no Evangelho, tanto lideranças de igreja como pessoas individual. O poder é o que interessa, quando na verdade Jesus nos mostra o caminho da piedade, o caminho da vida em favor do outro, o caminho não do questionamento, mas do serviço, de servir ao Senhor Todo-Poderoso, de prestar-lhe culto e de ser útil ao próximo, de maneira que seja refletido em nós a vida do homem perfeito, Jesus de Nazaré. E através dessa vida, de nós que somos a extensão dele mesmo, o corpo de Cristo, o Evangelho de Deus, ele seja propagado e alcance quem está sofrendo, para que também, sendo inserido nessa comunidade, venha talvez não entender, mas participar do sofrimento e entender o propósito maior de Deus, que é que a nossa vida seja modelada em Cristo. Isso é extraordinário. E aqui no terceiro ele vai falar um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos igual a Jó. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e, assim, trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. São palavras profundas. Sabedoria e maturidade no sofrimento. Então, o sofrimento produz essa maturidade em nós e a gente vai conquistando ela ao longo do caminho. E é preciso entender que quem é chamado por Deus efetivamente aprende pelo caminho da sabedoria sofrível. A sabedoria que está no sofrimento. E é claro que a gente não quer aceitar a princípio isso, mas quando a gente entende a missão que Deus tem na nossa vida e que nós somos uma testemunha viva do Cristo ressurreto, mas que é exemplificado não naquele que ressuscitou, mas naquele que exerceu a sua vida na terra, ou seja, Jesus de Nazaré. Muitas pessoas querem olhar para o Cristo ressurreto, Cristo pós-ressurreição, Senhor de todas as coisas. Mas quando Paulo fala para nós sermos seus imitadores como ele é de Cristo, ele não está falando do último estágio do Senhor. Ele está falando do estágio dele enquanto humano, enquanto Jesus de Nazaré, vivendo na Galileia, vivendo em Jerusalém, vivendo entre pessoas, no mundo real, em que as coisas acontecem devido às circunstâncias que surgem, e não uma vida assim de realizações maravilhosas, mas tudo, vivendo tanto o ápice como vivendo aquilo que pode ser chamado de derrota, que a princípio parece derrota, mas é uma derrota que ensina sabedoria. Então, acho que é isso que a gente precisa tirar desses 3 tópicos, entendeu? E aí a gente vai para a conclusão da lição. E ele diz o seguinte: nessa lição, vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla sem, contudo, participar de seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus.
E o lamento de um corpo ferido, ou seja, é o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Então, eu olho para essa conclusão da lição, lembrando que isso aqui não é uma pré-aula, é um plano de estudo, para mostrar para você o caminho mais objetivo, para você extrair o melhor da lição e também compartilhar o melhor. Olhando para isso, a gente vê o que nós falamos inicialmente, que a gente precisa não ser mascarado, ou seja, aparentar para as pessoas aquilo que nós não somos. Isso é horrível, isso é horrível. A gente precisa ser autêntico. Se as pessoas não gostarem de nós, paciência, mas tem que ser transparente. Primeiro, reconhecer que nós somos seres falhos, é importante, que nós estamos sujeitos a cair, que nós passamos pelas arguras da vida também. E aí a gente começa, a partir disso, também a assimilar melhor essas questões. Em vez de ficar jogando as pessoas, apontando, fulano tá assim porque pecou, o ciclano lá é porque é mundano, olha lá porque aconteceu o tsunami lá e matou tanta gente, porque são infiéis, porque são não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo. Olha quantas pessoas o Senhor permitiu serem levadas para a glória no meio dessa pandemia. Pessoas importantes, pessoas que eram úteis ao Evangelho também, líderes, pastores, dirigentes de círculo de oração, pessoas fervorosas na oração, intercessores, novos, velhos, adolescentes, foram chamados pelo Senhor. E aí como que fica para você que aponta de repente para as pessoas e fala, é porque pecou, é porque isso, é porque aquilo? Está errado. Deus tem um trabalhar que é muito mais amplo e que essa lição nos ensine isso, que esse livro de Jó nos ensine a olhar com um olhar mais amplo para a vida, não ficar com uma visão fechada, fazer reflexões e se humilhar diante de Deus para poder entender aquilo que nós não entendemos ainda. Essa é a minha participação, tentando auxiliar você na sua lição, e ela é muito prática para nós, né? É para a gente mesmo. Quem estudar essa lição vai ver que ela vai te fortalecer primeiro, ela vai te confortar primeiro antes de você compartilhar com outras pessoas. Então, eu deixo aqui a minha contribuição, lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem links importantes, tanto sobre a lição, como para você de repente quer iniciar um negócio digital, quer aprender alguma coisa a mais para você de repente gravar suas aulas, fazer posts para redes sociais, tem aqui os links, você pode aprender, aprimorar, de repente transformar isso numa profissão e trabalhar com o que você gosta, fazer o seu próprio tempo, enfim, ter mais liberdade, tá bom? Então, só se olhar aqui na descrição que tem materiais importantes. Eu fico por aqui, agradeço imensamente a sua participação e se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem, tá bom? Não deixe de compartilhar, tá bom? Não deixe de compartilhar com outras pessoas esse material, incentivar nosso trabalho que é muito importante, ora por mim, eu oro por você, para a gente continuar essa jornada em nome do Senhor Jesus Cristo e fazer a vontade de Deus, nosso Pai. Amém? Nós nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!